Na série Jesus, Sua Vida, Seu Caráter, Nossa Missão, na devocional de número 74, queremos meditar sobre o tema Sofrimento sem Causa. E eu convido você a ler na sua própria Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. Há uma corrente de pensamento religioso do nosso tempo que tenta vincular os problemas que uma pessoa atravessa aos pecados que ela tenha cometido. É uma forma humana, carnal, maligna, na verdade, de responder ao fato de que algumas pessoas passam por maiores lutas do que outras pessoas. Como que tentar mostrar que se uma pessoa passa por maiores problemas, é porque ela tem mais pecados ou maiores pecados que atraem aqueles problemas. Se ela tem menos problemas ou nenhum problema, é porque ela tem poucos ou pequenos pecados ou nenhum pecado a ser tratado por Deus. No entanto, Jesus, ele deu a resposta equilibrada e correta para essa questão. Quando seus discípulos perguntaram quem pecou, este ou seus pais, Jesus responde claramente: nem seus pais, nem ele. Nessa resposta, Jesus procura reprimir nos discípulos e também deixar para nós hoje uma resposta clara, tirando de nós esse hábito perverso de querer penetrar com suspeitas cruéis nos segredos da vida de outra pessoa. O ser humano tem ainda a raiz do pecado e da malignidade no coração. E há em nós muitas vezes a tendência de querermos olhar para as pessoas e julgar as pessoas, querer colocar sobre elas peso de culpa e de acusação, apenas em face àquilo que nós estamos vendo com os olhos humanos, olhos carnais. Foi exatamente isso que os amigos de Jó fizeram. Quando lemos a história de Jó, sabemos que Satanás teve o consentimento de Deus para tocar Jó e tudo que ele tinha. E assim Jó perdeu os bens, os filhos, tinha a esposa contra si mesmo, os seus amigos insinuavam que ele estava passando por tudo aquilo porque Deus o estava castigando por algum pecado grave que ele havia cometido. Que engano! Na verdade, Jó, logo nos primeiros versos, Deus testemunha a respeito dele, falando dele como um homem justo, um homem temente. Então havia um engano no coração dos amigos de Jó, assim como há no coração de muitas pessoas hoje. Jesus tratou a questão de forma direta. O que aquele homem cego enfrentava desde o seu nascimento não era necessariamente fruto direto de nenhum pecado cometido por seus pais, e muito menos fruto de um pecado cometido por ele. Lembre-se, a pergunta das pessoas foi totalmente desproposital, porque perguntaram quem pecou, esse ou seus pais? Mas aquele pobre homem, ele nasceu cego, ele não poderia ter pecado antes. Então, quando eles fazem a pergunta, na verdade, estão sendo levados, ainda conscientemente ou inconscientemente, por um pensamento da sua época e também da nossa. Então, naquele momento, o equívoco do coração deles faz com que Jesus traga para eles uma visão clara de tudo aquilo que estava acontecendo. O mestre, então, revela aos seus ouvintes que o objetivo da cegueira era a manifestação da glória de Deus de duas formas. A primeira forma da manifestação da glória de Deus seria a cura maravilhosa que aconteceria em seguida. Aquilo que Jesus sabia que estava prestes a fazer, e isso levaria muitos a glorificarem Jesus. A segunda forma como a glória de Deus seria manifesta é porque todo mal existente no mundo tem uma única raiz, que é a queda do homem, lá no início, lá no jardim.
e que trouxe para o coração de todas as pessoas a raiz do pecado. E essa queda trouxe o pecado de uma forma generalizada com todos os seus efeitos. E que Jesus, ele veio justamente para desfazer isso com a sua morte e a sua ressurreição. Mais do que a cegueira, na verdade o que Jesus mostra é que ele veio para focar cada pessoa no redentivo amor do Pai, para que todos pudessem compreender que apesar de todo o mal na terra, há um amor supremo voltado para cada pessoa, que pode consolar corações, fortalecer o enfraquecido, levantar o caído, dar vida àquele que já se sente morto espiritualmente, emocionalmente e principalmente levar cada pessoa a um relacionamento real e íntimo com o Pai.